Será que foi Deus mesmo que falou? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Oi pessoal, tudo bom? Hoje Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar ela com você. Você já recebeu alguma palavra de Deus? De um direcionamento ou de algo que Deus faria com você, ao seu respeito, na sua casa, na sua família? Mas o cenário que você se encontra hoje não combina em nada com a palavra que Deus liberou sobre a tua casa. Exemplo, deixa mais claro, Marcela, vão perdoando aí minha voz. Deus te disse que iria te curar dessa doença, dessa enfermidade, desse diagnóstico que você recebeu. Mas os exames que você fez ultimamente só mostra que tá piorando. Deus disse que a porta de emprego vai abrir, mas são tantos currículos que você já colocou e o telefone não toca. Mas Deus falou. Mas não tá tocando. Ninguém tá ligando, ninguém tá te procurando. Não chegou nenhum e-mail convidando você para uma entrevista. Ou outra realidade. Deus disse que salvaria seu marido. Iria tirar seu marido da situação que ele se encontra, ou seu filho, sua filha. Iria trazer seu filho de volta, seu esposo de volta para os caminhos do Senhor. Mas o que você vê mesmo não combina com o que Deus falou. Você tá vendo que seu marido só se afunda ainda mais nas coisas que afastam ele de Deus? Ou você só enxerga e vê que seus filhos só andam com más amizades, que é aí que afastam mesmo dos projetos do Senhor e dos planos do Senhor? E você fica se perguntando como? Deus falou, Deus disse. Talvez você recebeu de Deus a direção de mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país. E Deus confirmou isso para você, confirmou isso no seu coração, te deu várias confirmações a respeito de que Ele iria fazer algo de diferente na tua vida, mas quando você se movimenta para andar em direção daquela palavra que Deus te disse, que Deus falou que iria fazer na tua vida, nada dá certo. As coisas não fluem e sempre vai vir uma voz. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que Deus não errou? Será que não era para mim essa palavra? Será que essa palavra é só em outro momento, não é agora? Será que vai demorar? E você começa a colocar questões e questionamentos a respeito da palavra do Senhor. Mas hoje eu vim falar sobre esse cenário que não está combinando com a palavra que Deus falou a seu respeito. Nada está contribuindo e nada está dando certo para que a palavra que Deus falou contigo aconteça. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, a Bíblia vai falar a história da viúva de Naim. Diz assim, no dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do seu único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Jesus estava dizendo para uma realidade algo que não combinava. Como falar não chora para uma viúva que já enterrou o marido e está enterrando o seu único filho? Sabe por quê? Porque as palavras que Jesus libera sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, nunca vão combinar com a realidade. Para quê? Para que a gente não se glorie daquilo que Ele vai fazer. Não é por
influência humana, não é por capacidade humana que vai acontecer. Se o Senhor prometeu algo sobre a tua casa e a tua vida e a tua família, eu quero ser boca de Deus para você hoje. Não olha para o cenário em que você está vivendo, não olha para a situação que está acontecendo, não olha para aquilo que os teus olhos conseguem enxergar ou para aquilo que as notícias falam. Não, olha para o que Jesus já falou. Não importa se o cenário ainda continua o mesmo. Quando Jesus disse, não chores, para essa mulher, o filho ainda estava morto. E depois ele se aproximou, se tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Sabe o que eu acho lindo? É que essa história, ela não começa dizendo assim, existia em Naim uma viúva. Não. A história no capítulo 7, versículo 11, começa assim. No dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Com certeza, essa mulher, ela já estava velando o filho quando Jesus estava em direção àquela cidade. Com certeza, aquela mulher já estava fazendo planos e projetos de como ela iria viver. Porque eu não sei se você sabe, mas nessa época, a mulher que era viúva, ela já sofria muito, porque ela se tornava praticamente escória da sociedade. Mas se ela tivesse um filho, isso ajudaria muito ela. Aquele filho iria sustentá-la. Então aquela mulher, ela estava fazendo o mesmo caminho. Ela estava projetando fazer o mesmo caminho que ela já tinha feito para enterrar o marido dela. Mas a história começa no dia seguinte. Jesus entra em Naim. Eu tenho uma palavra para você e para mim também. Antes de você ir, o Senhor já está chegando. O Senhor sempre vai chegar primeiro do que você. O Senhor, ele entra com providência na tua vida antes de você saber que ele vai chegar. Aquela viúva estava fazendo aquele percurso novamente para enterrar tudo que ela tinha. Mas ela não imaginava que Jesus iria chegar naquele lugar e mudar aquele cenário. E quando Jesus disse para ela, não chores, o filho mesmo estando morto, aquela mulher parou de chorar. Tem noção que Jesus cancelou um funeral? Tem até um louvor que fala, tá cancelado o funeral. O Senhor conseguiu cancelar o decreto que tinha sobre aquela família, decreto de morte, decreto de solidão, decreto de viuvez, que ela já estava sobre ela, mas ela tinha um filho para suprir as necessidades dela, e naquele momento, Jesus mudou a realidade daquela mulher. O Senhor, ele sabe aquilo que você está passando. Ele é Deus. Então, essa palavra é para você que hoje mesmo disse assim, parece que eu oro e Deus não muda a minha realidade. Parece que tudo que eu oro e peço para o Senhor não dá certo. Ele não me ouve. Ele não me atende. Parece que o céu não escuta o meu clamor. E não permita, em hipótese nenhuma, o inimigo calar você, dizendo para você que você é impura para falar com o Senhor, que você é errada demais para falar com Deus e que Deus não vai ouvir tua oração porque você praticou algo que vai de encontro, vai contra a palavra de Deus. O inimigo, ele é o acusador das nossas vidas, mas a palavra de Deus diz que nada é nada. O que é nada? Nada é nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades. Nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Chame à existência aquilo que não existe como se já existisse. É isso que a palavra de Deus diz. Então, embora os teus olhos estejam vendo o caos, o não, a porta fechada, o diagnóstico ruim,
coloca a tua boca para profetizar, como Ezequiel fez. Ezequiel disse: eu tô vendo ossos secos. Então Deus disse o quê? Profetiza. E hoje, não olha para o teu cenário, não olha para aquilo que os teus olhos conseguem ver, mas apenas confie na palavra que o Senhor já falou ao teu respeito, porque Ele é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe.